Olá! Hoje a gente vai mergulhar num lugar que é ao mesmo tempo sereno e cheio de mistérios. O Jardim Medieval. Olha só para essa imagem. É um mundo completo em si mesmo, né? Uma harmonia perfeita entre pedra, planta, luz e sombra. É um contraste gritante com a nossa ideia de jardim hoje em dia, que é sempre aberto, expansivo. E aí vem a grande pergunta que guia a nossa análise: por quê? Por que essa necessidade de se fechar, de se voltar para dentro e se afastar do mundo? Vamos investigar as várias camadas de significado que existem por trás dessas paredes. Bom, para começar, a primeira resposta, e talvez a mais óbvia, é que esses muros serviam como proteção física. A gente precisa lembrar que a Idade Média foi uma época muito instável, cheia de conflitos. E os mosteiros, que eram centros de conhecimento e até de riqueza, precisavam se proteger. Aquele muro não era só um limite, sabe? Ele era, na prática, uma armadura. E essa proteção ia muito além do físico. Existe um conceito fundamental chamado hortus conclusus, que em latim significa jardim fechado. O muro criava uma barreira simbólica, sabe? Ele mantinha a desordem do mundo lá fora para poder proteger um espaço de paz e de pureza espiritual aqui dentro. E essa imagem aqui ilustra isso de um jeito brilhante. Repara como o jardim está totalmente contido, como se fosse um refúgio seguro, bem no coração de toda a construção. Era literalmente um mundo dentro de outro mundo. Mas o muro não servia só para manter o perigo do lado de fora. Se a gente for além dessa barreira física, a gente encontra a função mais profunda, a espiritual. O jardim era, acima de tudo, um espaço para a vida interior. Essa frase é a chave de tudo. Diferente dos espaços públicos da antiguidade, a arquitetura medieval se voltava para dentro. O objetivo era criar, de propósito, um ambiente livre das distrações do mundo. Um lugar onde a mente pudesse finalmente se aquietar. E o mais interessante é que cada elemento aqui tinha um propósito. Os caminhos organizavam o pensamento, o som suave da água de uma fonte abafava os ruídos, a simetria trazia uma sensação de ordem divina. Tudo, absolutamente tudo, foi projetado para ajudar na contemplação. Então, o ponto crucial é este. O jardim não era só um lugar bonito, ele era uma verdadeira ferramenta espiritual. Um espaço seguro, focado, desenhado para facilitar a oração, a meditação e a conexão com o sagrado. Mas ainda tem mais uma camada. Cada planta cultivada ali tinha um propósito duplo. Ela servia tanto para o corpo quanto para a alma. Vamos pegar o lírio como exemplo. A beleza e a pureza dele o tornavam perfeito para decorar lugares sagrados, como os altares. E, ao mesmo tempo, essa mesma pureza fazia dele um símbolo vivo da Virgem Maria. Aqui a gente vê essa conexão visualmente. A flor que estava no jardim refletia a imagem que estava na capela. Isso reforçava a mensagem de pureza e de fé em todos os cantos. A lavanda é outro exemplo fantástico. O aroma calmante dela simbolizava tranquilidade espiritual. Mas, de um jeito bem prático, ela também era uma farmácia viva. Era usada em chás para dor de cabeça, insônia e até para afastar insetos. Ou seja, nada era desperdiçado. A mesmíssima planta que acalmava a alma também curava o corpo. A praticidade e a espiritualidade andavam de mãos dadas. E essa lógica se aplicava a tudo. O jardim era como uma biblioteca viva de símbolos. O alecrim lembrava a fidelidade a Deus. A sálvia simbolizava a sabedoria. E olha que interessante, até o humilde repolho, que era a base da alimentação, era visto como um símbolo do sustento divino. No final das contas, o jardim inteiro tinha um propósito simbólico ainda maior. Era uma tentativa de recriar o paraíso perdido, o Jardim do Éden, um lugar de harmonia perfeita entre a humanidade, a natureza e Deus. E assim a gente chega na síntese de todas essas ideias. A gente percebe que tudo isso forma um universo coeso e completo. Então, resumindo, o jardim murado funcionava em 4 níveis. Era uma fortaleza para o corpo, um santuário para a mente, uma farmácia para a saúde e uma escritura viva para a alma. E aqui está a ideia central que amarra tudo. O muro não foi construído para isolar, ele foi construído para concentrar. Ele não estava excluindo o mundo, ele estava criando um microcosmo perfeito, um universo autossuficiente onde cada necessidade do corpo e da alma era atendida. E assim, a gente volta para aquela imagem. Mas agora a gente não vê mais apenas um jardim. A gente vê um instrumento de foco.
um universo de significado contido por paredes de pedra. O que nos deixa com uma pergunta para refletir. No nosso mundo moderno, de conexão constante e distração infinita, que lições será que podemos tirar de um espaço que foi projetado intencionalmente para o silêncio, o recolhimento e a atenção profunda?